Pode Falar começa já já. Olá, pessoas! Cá estamos nós em mais uma sexta-feira aqui no seu, no meu, no nosso Pode Falar. E aí, amigo? Como é que você está nessa sexta-feira? Hoje eu tô muito existencial. Hoje eu tô, né? Não sei se eu sou, não sei Ser ou não ser? se eu estou, se eu Ter tenho. ou Não, não ter? ter eu sei que eu não tenho. Pelo menos uma certeza eu tenho, eu sei que eu não tenho nada, mas o resto é a dúvida. Ai, gente. Hoje o Pode Falar traz, como sempre, né? Aqueles temas reflexivos, mas não se assustem com o tema de hoje, tá? Fiquem aí, ouvindo, vendo a gente. Não saiam correndo, calma, que a gente vai viajar juntos aqui. E aí, antes de começar a nossa viagem, vamos lá, os nossos recadinhos. Curtam, comentem, compartilhem, engajem, gente. Isso é muito importante. Você que está aqui no YouTube, você que está aí no Spotify também, tá? É importante, inclusive, dizer para a galera que está aí no Spotify que vocês podem engajar também, tá, gente? Então, engajem aí no Spotify também. Façam, né, o episódio rodar. Mandem o episódio para frente, compartilhem, né, o Pode Falar nas redes sociais de vocês. A gente traz aqui as nossas reflexões, que são frutos das nossas observações, das nossas angústias, né, que a gente traz aqui e reflete junto com vocês. E aí, você que está no Spotify, engaja também, tá? Que é muito importante. Sobre o Pix, quem quiser doar o valor que quiser, tá? A chave é o QR Code que fica aparecendo aqui em cima, tá? E aí você aponta a câmera do seu celular, doa o valor que você puder ou quiser, quanto quiser. E você que está no Spotify, a chave ela tá fixada na descrição do episódio, tá, gente? E daqui a pouquinho rola a vinheta do intervalo e traz novamente aí a chave. E, gente, vamos lá. Vamos pegar aqui a nossa nave reflexiva. Mega nave reflexiva, né? Né? Uma nave reflexiva. Espelhada, toda espelhada, assim. Toda espelhada, é. Né? Uma viagem, assim. Uma viagem. E aí, gente, ter e ser. Ser e ter. Qual vale mais? Qual vale mais, amigo? Nesse momento aí... que a gente tá, né? No mundo. A gente tem que, nesse momento, né, que a gente vive, a gente tem que entender que a gente vive um mundo de consumismo, né? O ponto de partida, assim, tem que ser esse. A gente saber onde é que a gente tá, que isso é o que a gente tá pisando, né? E é esse mundo de consumismo, onde, normalmente, o ter vale mais do que o ser, né? É muito comum que a gente veja situações assim, onde uma pessoa que é um escroto, uma pessoa ruim, se dá bem porque ela tem, né? A pessoa pode estar errada, ela não tem nem argumento porque ela está errada, mas ela tem. E aí ela se safa, né? Ixi, a gente pode citar aqui casos, passar varar a noite aí do mundo, né? Citando casos de gente que tem e se safa porque tem. E assim, de certa forma, isso sempre meio. Essa parte sempre meio que foi assim, né? Quem tem se safa. Isso aí é uma constante, praticamente, né? Mas talvez em alguns momentos não tenha sido tanto, ou esse princípio não esteja tanto, não estivesse tanto nas mínimas coisas, ou dentro da gente.
como é hoje. Essa coisa, esse valor do ter, hoje está muito mais entranhado na nossa existência. E aí muda. A diferença dos tempos passados para agora, nesse sentido, é que isso muda a nossa identidade, a nossa forma de existir mesmo com a gente, de uma forma que não ocorria tanto antes. Meio que antes a coisa era mais assim, posse social, uma posse assim, tipo, o cara era rico, ele não ia ser tão afetado por algumas leis ou por algumas coisas quanto outras pessoas, ok. Mas isso não ia afetar o íntimo de todas as pessoas individualmente, como hoje acontece, né? Então, o ponto de vista, assim, e o ponto de partida inicial que a gente tem que ter é saber que hoje a gente vive uma sociedade consumista como nunca ocorreu antes na história do mundo que a gente conhece, a não ser lá em Atlântida, talvez, não sei que né? Em Atlântida ou em Mercúria, que são cidades que a gente não sabe bulhunfas, talvez fosse. Mas enfim, Ratanabá, em Ratanabá, né? Mas eu não fui para lá ainda para saber. Mas a gente, até onde a gente tem notícia, a gente vive hoje a sociedade mais consumista. E isso tem algumas implicações na nossa vida, né? A gente não passa ileso por nada disso, né? E uma das coisas assim que é mais central para isso tudo, né? Eu acho que é essa relação entre felicidade e consumo que a gente faz na nossa cabeça, né, amigo? Uhum. Inclusive, né, tem patologias, né, relativas a isso aí, né? Então, existem aquelas pessoas, né, que são consumistas patológicas, né? Que só se sentem felizes quando estão consumindo, comprando, né? E é problemático isso. É problemático em vários níveis, né? Porque isso traz danos não só emocionais, psicológicos, né, como materiais também, perdas financeiras, né? Tem pessoas que, né, ficam abaladas financeiramente, né? Por exemplo, teve aquele... esbarra na questão da facilidade, uma coisa que eu me lembrei, de uma falsa facilidade, né, que as mídias costumam colocar, que agora tem muito, né, aqueles jogos, jogo do tigrinho, jogo do coelhinho, né, também já tem, do touro, né, que vai caindo, e isso é recente, inclusive, né, isso é uma coisa super recente, e a galera tá lá, né, muita gente, né, continua fazendo a divulgação disso, né, amigo? Isso é problemático, porque vende-se ali a facilidade de se ter um dinheiro rapidamente. É muito, sabe? É rápido. Você investe ali, sei lá, R$5, não sei, né, quanto a plataforma exige, mas vamos colocar que seja R$5 lá, de repente, e aí você vai ter um lucro, você joga, né? E aí você tem aquele lucro triplicado, né? Elevado 20 vezes mais, né? Que a plataforma vende dessa forma, né? E isso é muito complicado. Isso já foi matéria de Fantástico, de pessoas que perderam muito dinheiro. Eu lembro que teve um caso, né? Que o próprio Fantástico mostrou. Eu acho que era uma professora, amigo, que ela perdeu toda a economia que ela tinha na plataforma, porque ela queria duplicar aquilo, né? E ela foi. Jogou e perdeu tudo, né? Então, são as implicações do ter, né, amigo? Essa falsa, né, facilidade, não, e isso também, né,
como um amigo uma vez falou, sempre a gente cai no mais do mesmo, que é a rede social, né? Que fomenta muito isso. A rede social ela é muito complicada. Né? O que ela tem de benéfica, ela tem de maléfica também, né? Quando você não sabe usar, né, de forma correta. Então, houve um movimento, uma certa campanha, entre aspas, né, por parte das pessoas mais lúcidas, que se colocaram ali para barrar esse jogo. Não, esse jogo ele tem que ser, sabe, extinto, não tem como, porque isso é um cassino virtual e etc, etc. Isso está gerando aí uma série de implicações. As pessoas vão se tornar viciadas, né? Porque isso vicia, é viciante, aí implica em quê? Naquilo que eu falei, doenças. Então, são muitas camadas, né? E aí houve esse movimento que não resultou em absolutamente nada, porque o negócio continua aí. Continua aí. Né? Aí agora com o diferencial que, né, as pessoas quando divulgam falam use com moderação, use com responsabilidade. Não é assim, né, gente? O negócio funciona, não é? Resolveu, pronto, resolveu. Isso. É que nem se fosse assim, já tinha acabado o alcoolismo, né? Porque todas as cervejas use, né, consuma com moderação. Isso. Não tira, mas acabou o alcoolismo no mundo. Acabou. 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 Não existe isso. Então, o que a gente vai ter? Pessoas mais doentes emocionalmente, entendeu, gente? Pessoas com seríssimos problemas financeiros. Então, tudo por conta disso, né? Como a gente está trazendo aqui, essa coisa do ter. Então, percebam, essa professora que aposta e perde toda a economia, ela achou pouco que ela tinha, ela queria mais. Aí ela vai, pega tudo que ela tem e joga lá. Perde tudo. Né? Então isso é muito problemático, né, amigo? Isso é muito problemático. E isso da pessoa, né, adoecida mentalmente, e aí ela desconta no consumo, isso é muito comum. Tem um filme dos anos 90, final dos anos 90, que é o Clube da Luta. E esse filme, ele é o exemplo perfeito disso tudo. Ele conta a história de um cara que ele trabalha num escritório. Ele é um executivo, né? Tá, trabalha no escritório lá, um escritório grande. Pô, é um emprego bacana. Ele tem um apartamento bonito. Só que a vida dele, assim, ele não tem paixão por nada. Sabe? Ele é uma pessoa cinza, vazia, sabe? Aquela pessoa que ele não sente ânimo, ele não se sente vivo. Ele se sente vivendo, ele não se sente assim. Ele não se sente vivo, ele se sente só sobrevivendo. Mas vida, aquela coisa, não tem. Aí, a única coisa que faz ele sentir vivo, ele compra em catálogo. Ele tem milhares de revistas de catálogo, aquelas assim, que na época não tinha ainda compra virtual, né? Estamos falando de 98, 99, não era o que é hoje. Não dava pra entrar na internet. Caraca! Não. A minha memória foi desbloqueada agora aqui. Né? Eu lembro Revista disso. de catálogo. Aí ele tinha aquelas revistas com banda de coisa de decoração, móvel e tudo. Aí tudo ele ligava e comprava. Oi, eu quero essa aqui, número tal, códigozinho lá na revista, né? Código tal, pai, comprava e tal, e chegava na casa dele. E era a única coisa que fazia ele se sentir assim, mais ou menos vivo, né? Só que isso era muito passageiro, ele não satisfazia. Tanto que a casa dele era cheia de decoração, né? A vida dele só muda quando ele conhece um cara que era o oposto dele, se ele era todo meio certinho e seguia as regras e não se sentia vivo, o cara não. O cara só vivia pela adrenalina do momento o tempo todo. Se fosse fazer merda, fazia merda, se fosse, sabe? Vivia a adrenalina do momento e puxa ele pra esse mundo de adrenalina. E aí é o resto da história do filme, né? Mas é muito disso e dele não se sentir vivo com as coisas, né? Antes dele conhecer esse cara, inclusive, ele tem da tentativa de se sentir vivo, de ser,
alguma coisa, de ter alguma coisa significativa, ele começa a frequentar centros de autoajuda, sabe? Centros de tipo Alcoólicos Anônimos, ou de grupo de ajuda para pessoas com câncer e tal. Aí ele se passa por pessoas que passam pelo problema, para quê? Para ter o acalento. Aí ele diz, né? O único momento da minha vida que eu me sinto vivo é quando eu tô sendo abraçado por esse brutamontes de 80 quilos chorando no meu ombro. Ou seja, é a sensação de ser vivo. Por quê? Porque naquele momento, e os anos 90, o final dos anos 90 são um momento muito melancólico da sociedade. São um momento meio que de falência, de pessoas sem propósito. O filme também trata disso, né? Da perda, essa coisa da perda do propósito. E o que sobra quando a gente perde propósito? O consumo. Por quê? Porque, de certa forma, né? Por que o consumo passou a ser central na vida das pessoas, né? O que foi que aconteceu? É que, durante muito tempo na história, né? O que era central na vida das pessoas? Religião, né? As conexões entre as classes. Por exemplo, você pertencia a uma classe tal, uma subclasse, né? Você era, sei lá, metalúrgico. Era a sua identidade enquanto trabalhador. Você era, sabe? Essa coisa de uma comunidade mais conectada, né? No pré-capitalismo, então, era muito mais ainda. As pessoas eram muito conectadas por aquela identidade, seja na identidade nacional, uma identidade coletiva, né? E tal. Quando a gente chega no capitalismo, algumas coisas elas vão cair. A igreja é a primeira que cai, né? E a igreja, a religião, para de ser assim esse grande norteador. E aí entra o consumo para dar o sentido na vida das pessoas. E isso tem muito a ver com o nosso velho conhecido American Way of Life, né? Os Estados Unidos tem tudo a ver com isso. Na história, Hollywood tem tudo a ver com isso, né? Que começa a se vender essa imagem do você pode ter, você tem que ter, né? O dinheiro tem um filme dessa época da velha Hollywood que eu não vou me lembrar o nome dele agora, mas é um filme assim, é um garoto que ele tem uma namoradinha e aí ele vai viajar, só que ele não quer deixar a namoradinha dele dando sopa. Por quê? Porque hoje o resto, os gavião vão tudo vir e dar em cima dela, né? O que ele faz? Olha a ideia maravilhosa dele. Ele pega e pede pro melhor amigo dele, olha, eu quero que tu dê em cima dela quando eu vier. Por quê? Não, porque se for tu, beleza, mas tu dá em cima dela só enquanto eu não tiver. Quando eu voltar, tu sai fora. Só pra não impedir que ela tenha um romance com outras pessoas, com outro cara. Aí o outro, não, mas isso não, tá, eu não quero, não sei o que. Não, mas não é nada, eu vou te pagar. Tá aqui. Não é uma coisa de bobeira, é um trabalho. Ou seja, a ideia de que o dinheiro justifica as coisas. Que o dinheiro justifica até umas coisas que não seriam tão né, lícitas ou morais. O dinheiro distorcendo a moralidade, né? E aí o amigo dele prontamente, tá, não, já que é um trabalho, tá tudo certo. Ou seja, o quanto que o dinheiro passou a adquirir uma centralidade na vida das pessoas. E com ele o consumo, né? E isso tem uma consequência ruim, né? Por quê? Porque se antigamente o sentido da nossa vida era muito norteado pela religião, pelos laços com a comunidade, né? E hoje a gente não tem mais a religião para tá aí, não do jeito que era antes, né? Ainda tem, claro, sim, comunidades muito que tem esse laço religioso muito forte, e a gente vê que essas pessoas elas têm uma noção de comunidade muito forte. Por exemplo, o exemplo que a gente tem são dos evangélicos, né? Eles funcionam como uma comunidade
bem coesa mesmo, assim. Pode ver como é que é. E, inclusive, saiu uma pesquisa recente que eu vi que muitas pessoas evangélicas usam mesmo a igreja como um meio de network, como um meio de encontrar parceiros amorosos, entendeu? Ou seja, funciona como uma comunidade mesmo de relações sociais ali dentro. Algo que uma pessoa que, por exemplo, não vai para nenhuma religião, a pessoa não tem. Já perde esse senso de comunidade. E de localidade também, porque a igreja está num local físico. Ou seja, o senso de comunidade que existe ali também é um bairro, né? É geográfico. Espacial, né? Espacial, né? Então, olha só o tanto de coisa envolvida e que com essa, né, a secularização do mundo, essa coisa de se perder, a religião, por mais que a gente tenha 1000 críticas, né? É uma perna que sai da cadeira. E aí o consumo entra para substituir, em parte. Só que ele não consegue. Por quê? Porque o consumo não tem valor espiritual durável. Né? O consumo, ele é como dizia Marx, é um fetiche. É o feitiço da mercadoria. O consumo é um fetiche. Ele passa. Tu compra, tu sente, mas ele deixa de ser novidade. E aí tu fica vazio de novo. E aí tu tem que comprar de novo. E aí fica nisso. Tu tem que comprar para se preencher daquela felicidade. Daquele momento de felicidade que tá ali na tua mão. Né? E cada vez mais as pessoas enjoam das coisas. Né? Uhum. Isso que eu tô falando já era válido para os anos 30 e 40. Hoje é pior porque a gente vive numa sociedade informacional, acelerada, né? Então, o que me satisfaz hoje só. Amanhã eu já quero outra coisa. O que antes me satisfaria por uma semana, hoje me satisfaz por um dia. Ou seja, o vazio que deixa é muito maior. É muito maior. E aí a gente fica, caramba, o que a gente faz? Que a gente vai encontrar uma nova religião? É uma grande questão, né? Esse vazio que fica e a gente não sabe como. E isso tudo é estimulado. A gente, né, amigo, uma coisa que me ocorreu agora aqui enquanto tu falavas, a gente é até mesmo julgado em alguns lugares, né, pela forma como a gente está vestido. Entendeu? Com certeza. Então, você chega... Olha, eu conheço um episódio de alguém que foi numa determinada loja. E aí, tá, né? Chegou na loja, era uma loja de grife e tudo. E aí a pessoa tava ali naquela época de final de ano e tal, loja de uma certa marca. E aí, aquela época de final de ano e tudo, aí a pessoa, sabe, eu tenho que comprar alguns presentes e tal. E a pessoa foi do jeito que tava, assim, sabe? Pegou a bolsa e se mandou. Quando chegou lá, a vendedora começou a tratar mal. Começou a tratar mal, porque a pessoa não estava vestida de acordo com o que os funcionários da loja julgavam adequado, né? E aí começou uma treta. E aí a vendedora não quis atender. Aí não quis atender. Atendeu super mal quando foi atender. Atendeu super mal, né, a pessoa. Aí, quando a pessoa tinha escolhido, né, porque aquilo foi subindo uma raiva na pessoa, né? Foi subindo uma raiva. A
Primeiro porque a vendedora já estava tratando mal, né? E aí a pessoa começou a escolher as roupas, né, e tudo. E aí essa pessoa terminou de escolher, né? E ela, enquanto escolhia, ela só olhando, né? A pessoa contando que a vendedora, né, ficava olhando dos pés à cabeça e tudo, né? Tirando ali a pessoa e tal, uma situação tenebrosa, né, gente? Horrível isso. Horrível. E aí, quando a pessoa terminou de escolher e tal, né, as peças de roupa que queria, aí ela disse assim: olha, é um valor muito alto, viu? É um valor muito alto. Ainda falou isso. Tu tem mesmo? Tu tem certeza? Tu tem mesmo dinheiro pra pagar? É isso que ela tava querendo dizer, né? Isso. Aí ela disse: tem. Aí ela disse: é. Aí começou uma briga. A pessoa foi, mandou chamar a gerente da loja. Gente, foi uma quizumba, assim. Aí disse que ameaçou que ia processar porque aquilo era assédio. E, gente, foi um horror. Um horror. E a pessoa ia pagar à vista, inclusive, né? A roupa, né? Que tinha escolhido, as roupas que tinham escolhido. E aí a vendedora julgou, né? Pelo traje, gente. Isso é surreal. Isso é surreal. Surreal. Surreal, surreal. Né? E, gente, é terrível uma coisa dessa. A gerente foi, tentou acalmar, claro, brigou com a vendedora lá na hora, né? E aí, mas por que? Me perdoe e tal. Ela ia dizer o quê? Não, olha, desculpa, porque eu pensei que não tinha dinheiro para pagar porque tu estava vestida assim. Eu falei, tipo isso, assim. É a única coisa que ela podia dizer, né? Né? É uma coisa que não se sustenta, gente. É uma coisa que não se sustenta. O exemplo perfeito, né? O ter pelo isso. O ser pelo ter. O ser né? pelo ter. Como isso, gente? Não existe. Aí depois, né, a pessoa foi e disse: olha, eu vou levar aqui essas roupas, mas eu nunca mais volto aqui. Aí a loja, né, ainda ficou mandando por um tempo mensagem para pedindo desculpas e falando que ela poderia voltar lá, que aquilo nunca mais ia se repetir. Enfim, ficou por um tempo, assim, alguns meses, sabe isso? Porque a loja ficou apavorada, né, de tomar um processo, né? Porque era o mínimo que poderia acontecer. Claro que a pessoa pegou, apesar de todo o estresse, né, e da situação altamente constrangedora, a pessoa, claro, que deixou para lá e, enfim, né? Mas é uma coisa, gente, que é inacreditável isso. Sabe? Você julgar alguém porque ele não tá vestido. Não, peraí, essa mulher aqui não tem condições. Olha só como ele tá vestido, olha só como ela tá vestida. Ele não vai pagar, ela não vai pagar. Nunca. Né? Gente, isso é tenebroso, uma coisa dessa, sabe? Não tem nem o que falar. Sabe? Você avaliar as coisas dessa forma, né, amigo? É muito complicado. É muito complicado, é triste. Comum. Corriqueiro. Isso, e demais. Isso é extremamente, chega a ser assim, corriqueiro e normal. E isso causa, na verdade, um grande assim adoecimento assim das pessoas. Por exemplo, eu não tenho roupa para ir para tal lugar, eu não vou. E as pessoas não vão, elas se cerceiam mesmo. Às vezes o lugar é público. Mas por todo mundo que vai naquele lugar, por exemplo, shopping. Isso que eu ia falar.
né? Shopping é um Shopping. lugar, é público. Tu não precisa ter rios de dinheiro para ir no shopping e comprar um sorvete e dar uma voltinha, passear, né? Tu pode ir. Tomar um ar. Tu pode ir, tu, né? Vai lá, dá uma passeadinha e tal. Apesar de que esse conceito de passear no shopping, né, é um conceito que não me desce muito. Não gosto muito, eu acho muito melhor ir para uma praça, sentar e pegar um vento do que ir pro shopping. Mas enfim, tem gente que gosta de ver loja, essas coisas e tal, e vai. Tem gente que fica sentadinha, assim, naqueles bancos que ficam espalhados. Só tomando aquele ar do ar-condicionado ali. Sim. Por esse lado eu entendo. Muito quente aqui, gente. Muito quente. Por esse lado aí, eu super entendo vocês, pessoas que vão passear no shopping. Mas as pessoas, tem gente que não vai. Por quê? Não tenho roupa apropriada, não tenho. Vou ser julgado, não vou. Ou mesmo às vezes, assim, alguém te convida pra ir num restaurante, alguma coisa assim. Ah, não vou, não tenho, sabe? Não tenho roupa pra isso. Ou aniversário mesmo também. Ah, vai estar todo mundo muito chique, sei lá, alguém faz num salão de recepção tal, blá blá blá. Ah, não vou não. Muito assim. A pessoa sente que não é o meio dela, não é pra ela. E isso gera o quê? Gera várias coisas. Baixa autoestima, né? A pessoa se diminui, a pessoa se... E aí sim, ó, a pessoa se sente menos porque tem menos. Né? E é exatamente essa a questão que a gente tá falando hoje, né? A pessoa se sente menos porque tem menos. É o ter interferindo diretamente na percepção do ser. Né? E isso é muito o que tem assim acontecido no geral, é isso mesmo, né? Acaba que a coisa até se inverte, né? A coisa se inverte. Acaba que, no fim das contas, muitas das vezes, para fins práticos, importa mais o ter do que o ser. Né? E eu aí... acho isso, assim, triste demais, gente. Triste, 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 sabe? Você julgar uma pessoa, né? Assim, no caso dessa pessoa que eu contei a história, né? A pessoa tinha possibilidade de estar lá na loja, porque senão não ia entrar, é óbvio, né? A pessoa tinha condições, tem condições para estar... Não ia estar escolhendo, né? Não ia estar pegando coisa, escolhendo. Isso, e não ia estar lá escolhendo, eu quero essa daqui desse tamanho, eu quero aquela ali daquele outro tamanho, de palhaçada. Não. A pessoa estava lá com um objetivo, né? Só que aí aconteceu todo esse caos, né, desnecessário, uma coisa totalmente absurda, né? Porque não, né? Ela não estava vestida, né, de uma forma adequada, né, para estar aqui nesse ambiente, né? E, gente, é muito complicado, muito, 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 né? Mas é isso. É uma coisa que, sei lá, acho que não tem mais jeito, não, sabe? Eu acho que só tende a piorar mesmo, amigo. Só porque tende a piorar. A gente, assim, essa coisa do ter, eu falei, né? Ela já tá aqui faz um século, mais de um século, que a gente tá nessa. Que o ter tem valido muito mais do que o ser, né? Mais de um século que a gente tá nessa. Só que hoje é pior, porque a coisa é muito mais rápida. E aí piora, né? E as ferramentas hoje da propaganda são muito mais poderosas do que eram há um século atrás. Muito, muito. E tem tudo... Porque assim, a gente entra até numa discussão, o que veio antes, o ovo ou a galinha, né? Foi, né? É o vazio existencial da perda das instituições que criou o consumismo, ou seja, a gente passou a consumir para suprir o nosso vazio, ou foi o consumismo que fomentou esse vazio dentro da gente e derrubou as instituições, né? E é meio que as duas coisas. No primeiro momento, as instituições deixaram de ser pilares para a gente deixou de ter
solidariedade orgânica que tinha, né? E a gente passou a suprir isso com o consumismo, com o consumo. Só que a partir de certo tempo, a partir do surgimento mesmo da propaganda, a propaganda, a gente bem sabe, né, que ela cria necessidades. Tem coisa que tu não precisa mais, a propaganda faz tu acreditar que tu cria. É aquela coisa, não, o consumidor ele não sabe que ele quer isso aqui, ainda. E a nossa função é fazer ele saber que ele quer. Né? E é isso, a propaganda, ela chega para criar necessidades no consumidor. Se ele não precisa de tal coisa, não, a gente vai criar uma campanha para ele pensar que ele precisa. Ele já tem um carro, não, mas ele vai querer um novo modelo. X Ultra Plus .0 3 contas do cacete A4, é isso. Ele vai precisar, ele vai querer esse novo aqui. É tipo, tu falaste isso da propaganda, tem uma música da Elis que o nome é Comunicação. Eu adoro essa música. Tudo a ver. Eu adoro essa música. Eu adoro essa música. E a música é uma crítica, né? Na época, dessa questão do bombardeamento, né? Da propaganda, amigo. Então a música, eu não vou lembrar assim exatamente dela agora, que é cheia de trocadilhos assim que ela vai fazendo, né? Ela vai fazendo um jogo de palavras assim que é bem interessante. Mas aí você que de repente está ouvindo a gente, você procura Elis Regina Comunicação. Esse é o título da música. E aí no refrão ela fala, né? Ela vai falando sobre vários produtos, né? Começa mais ou menos assim. Sigo o anúncio e vejo em forma de desejo sabonete. Né? Porque... E aí ela vai falando os produtos, né? Como as coisas são jogadas e como a gente acaba consumindo aquilo. E no refrão, isso que o amigo falou, né? Ela fala, né? Eu só tomava chá e agora quase que forçada eu vou tomar café. Porque é tudo muito bombardeado, né? E é isso que acontece mesmo. A gente hoje vive isso, né? A gente vive esse bombardeamento, né? A gente trouxe recentemente, comentou aqui, não de uma forma assim tão específica quanto a gente está falando hoje, mas a gente pincelou aqui a questão dos aparelhos telefônicos, lembra, amigo? Que a gente comentou que há aquela necessidade da troca. A gente estava falando sobre a obsolescência, né? Que a gente tem que trocar, e a gente é bombardeado. Eu, quando entro nas redes, né? Tá sempre lá. Porque agora tem um novo iPhone, porque agora tem um novo modelo da Samsung, sabe? E aí vai vindo aquilo, e aí tu olhas, né? Poxa, que aparelho bonito e tal, papapá. Nossa, eu tenho que trocar o meu amanhã, porque não tem como. Olha esse aqui. Tá top demais. Né? Tá a última geração, o último grito. Aí passa 5 meses, ou até menos às vezes, ela já lança outro. A marca já vai e lança outro. Aí tu já não queres mais. Já existe agora, né, nos bancos, eu não sei se é todos, mas tem um banco em específico que ele já faz como se fosse uma espécie de... não um consórcio, mas ele pega, por exemplo, o iPhone e o aparelho mais top da Samsung, né, que é equivalente ao preço do iPhone, é um plano que tem dentro de um banco específico, onde você vai, assina aquele plano para você tirar o aparelho e pagar aquele aparelho assim como se fosse um carro, amigo. Como se fosse o orçamento familiar do iPhone. Inacreditável. Orçamento familiar do iPhone, é isso. Gente, é surreal. Aí tá lá, iPhone ou Samsung, né?
Aí a pessoa vai e escolhe, né, qual sistema prefere e faz. Gente, como se fosse um carro. Aí tá lá, você paga em não sei quantas prestações, parece que é um número assim de prestações muito alto, porque o aparelho é caríssimo, né? É E aí surreal. você coloca Surreal. assim, tipo 40 vezes, 35 vezes. Eu digo, gente, que arrumação é essa? Onde já se chegou? Tipo, agora você também, eles fazem uma propaganda no banco, assim, impressionante aquilo. A gente está falando, a propaganda, né? Propaganda, Agora o cara quer você vender. pode ter o iPhone. Agora você pode ter o seu Samsung tal, não sei das quantas, né? E E nós aí, estamos lhe possibilitando isso. Agora isso, você pode, entendeu? É tudo propaganda, gente. Tudo propaganda. tudo. Eu digo, gente, a Propaganda. quantidade de pessoas, né, que não tem uma renda tão elevada assim, que se E vão metem numa entrar. dessa só para pegarem o hype do negócio, né? Não, saiu o iPhone 25 e eu tenho que ter agora aqui. E por que as pessoas entram nessa? Porque, no fim, elas querem o que? Elas querem. Não é o iPhone. É o iPhone, sim, também, mas mais do que o iPhone, É o o aparelho em status. si, é o status, é o sentir. Ela quer se sentir como aquela pessoa que troca assim de iPhone como se não fosse nada. Uma elite, né? Aí a pessoa quer o quê? Nós, réis mortais, né? A gente quer se sentir como um pouquinho desse cheirinho de Olimpo, esse cheirinho de elite, de pertencimento da elite, né? O que em outros tempos não seria por outras vias, né? Não seria seria por outras vias, hoje a gente tenta pelo consumo. Em outros tempos, para se sentir um pouquinho mais elite, não bastaria ter coisas da elite, né? Em dado momento, a burguesia tinha dinheiro, mas não tinha a finesse da nobreza, dos aristocratas. Mesmo um aristocrata pobre, assim, um pouquinho menos de classe econômica, se sentia muito superior a um comerciante que tinha grana. Porque existiam valores atrelados. A partir do tempo que vai passando e a gente vai meio que perdendo essas coisas, a única forma de identificação que sobra é o consumo, é o valor econômico da coisa. Então, as pessoas de classe mais baixa, elas se endividam toda para ter um status, né, do que uma elite, ou pelo menos da elite que ela consegue ver no horizonte, né, do que essa elite consome, do que essa classe consome. Às vezes não é uma galera rica, não. Né? Porque a classe E sente uma inveja da classe B. E inveja que eu tô falando assim, ai meu Deus, não é culpa da classe E sentir inveja da classe C. Por quê? Porque isso é vendido dessa forma. Né? A gente é fomentado essa inveja. A gente é empurrado para querer essas coisas. Porque isso está sendo bombardeado na nossa cabeça o tempo todo, que tu tem que ter. É o sapato, é não sei o quê, e pá. E vendem as facilidades de uma forma assim, sim, tu ainda não tem. A gente tá facilitando de tudo pra tu ter, mano, porque tu ainda não tem. Porque tu ainda não tem o teu iPhone. E eu aqui com o meu celular com a tela quebrada, toda fumada. Mas, resistência. Mentira, é falta de grana, mas é resistência. Aí, mas ele é vendido dessa forma pra gente, né? E é quase inescapável, porque, como a gente estava falando, né, as ferramentas hoje da propaganda são muito maiores. Hoje, a propaganda ela é direcionada um a um. Hoje, através das redes sociais, algoritmos, essas coisas, eles conseguem fazer uma propaganda quase que específica para cada nichozinho. E com o avanço, na verdade isso já está meio que assim, né? Consegue fazer até uma propaganda pessoa a pessoa. Né? Consegue. E hoje, né, amigo, pegando essa questão aí que tu falaste,
hoje, com essa questão da internet, dos algoritmos, eles já sabem as coisas que você procura, aquilo que você costuma buscar, e É, baseado em coisas que você vê, ele já te indica sugestões de compra, é. É isso que eu tô falando, é isso mesmo. É né, isso mesmo. amigo? Ele É, vai te indicando. E às vezes tu nem tá querendo aquilo, mas aí tu olhas, caraca, olha só, tem isso aqui. Tu nem tá procurando aquilo. Às vezes tu nem sabe da existência de um certo produto. E uhum, aí o algoritmo vai, olha, tem isso aqui. te Porque ele entrega. sabe o teu perfil já, né? Ele sabe o É, que tu costuma, né, a ver. E às vezes não necessariamente tu estás lá vendo coisas com frequência relativas a compras. Não, mas baseado em coisas que tu acessas, baseado no teu comportamento dentro da internet, ele começa a te bombardear. É uhum. impressionante isso. É impressionante. Como eu me deparo com isso, amigo? Tu te deparas também O assim? tempo todo, quase, assim. Tem coisas que, às vezes, que eu fico até assustado, que eu acho que é uma coisa sobrenatural, sei lá. Que às vezes eu nem pesquisei, às vezes eu nem. E aí Isso. me vem. É, Aí eu fico, vem. não, o que é isso? Sei lá, não sei o que é isso, né? A gente nem sabe, porque a gente nem lê as letras miúdas mesmo, né? Então a gente nem sabe Uhum. o que tá se passando. Quanto É incrível. né? A gente tem, que nem no livro 1984, né? Do George Orwell, que nesse livro todo mundo tem, é uma ditadura, né? A ditadura, um estado totalitário que vive lá, e o estado te vigia até dentro da tua casa. Porque tem a televisão, é como se a televisão que tu tivesse, eles chamam de teletela. A televisão, tu vê a televisão, as coisas que passam, mas é mão dupla, eles te veem também. Então todo mundo tem uma teletela assim no centro da casa, que na verdade eles estão te vendo e te ouvindo o tempo todo. Então é meio que não existe privacidade. Todos os espaços são como se fossem espaços públicos, né? E hoje, quem diria que hoje a gente já, na verdade, a gente já está muito além de 1974 do livro. E cronologicamente também, né? Quando estamos em 2024. Mas a gente está muito adiante mesmo. Por quê? Porque no livro, a teletela fica num lugar. O personagem principal, logo no começo do livro, ele entra no quarto, ele se tranca no armário para cometer um crime. O crime dele é escrever um diário. Porque lá tu não tem permissão para escrever um diário. Por quê? Porque é um ato de privacidade. Eles chamam de um crime pensamento. Junto mesmo, junto. Um crime pensamento, uma coisa só. Então, ele sabe que ele já estava condenado no momento que ele escreveu. Por quê? Porque um crime pensamento, ele vai ser pego em algum momento e tal, por aquele crime. Mas hoje a gente já está muito além disso. Por quê? Porque a gente carrega o nosso celular até no banheiro. Onde a gente vai, a gente leva ele. O quanto ele escuta, o quanto. A gente já deu os nossos dados todos mesmo. A gente já abriu mão Uhum. da privacidade. Na verdade, a gente está vivendo um momento, né, um período que a gente já abriu mão da nossa privacidade. Tudo isso, privacidade já é uma noção assim quase ultrapassada, né? Por isso mesmo que hoje as pessoas se expõem tanto. A gente já abriu mão em tantos níveis disso, né? O telefone que ouve as coisas, né? A gente já abriu mão A de gente tanta está todo o coisa. tempo, né, amigo, com o GPS ligado. GPS, sim. A gente não se deu conta de que a gente voluntariamente. E aí a gente pode questionar o quão voluntariamente é isso, né? Mas vamos lá, voluntariamente a gente deu acesso a tudo, todos os nossos dados de vida mesmo, nossos dados físicos, as empresas, e é uma confiança muito cega, baseado numa coisa de, não, eles vão usar só para me vender coisa, eles não vão usar para nada demais. Será? É muita confiança, né? É muito confiar no sistema legal, confiar na Olha, índole. foi hoje, eu acho, ou ontem, eu não lembro. Deu no jornal que sobre isso, amigo, que tu falaste, da questão da confiança, né? E aí
a cabeça explode, assim, né? Porque agora tem um golpe novo que Meu está em Deus. vigor aí, que o que acontece? Quando a pessoa faz uma compra pela internet, os golpistas, né? E atenção aí, você que está ouvindo, vendo a gente, viu? Se liga nessa dica aí. O que acontece? Passou no jornal hoje isso, ontem. E aí, o que acontece? O golpista, ele sabe o número do seu pedido, o número da sua compra, ele tem o código de rastreio. Como, né? Ele tem um código de rastreio da compra que você recebe quando você compra algo pela internet. Ele tem o seu endereço e ele tem o seu nome. Ele manda uma mensagem para você dizendo que a compra está retida nos correios. E isso, tá, gente, não tem nada a ver com o fato da compra ser internacional ou não, tá? Isso tanto faz, é indiferente. Aí eles pegam todos os dados. Gente, eu fiquei besta deles saberem o rastreio, o endereço, né? Que são coisas assim que como? O nome, tudo bem, que o nome eles sempre acabam descobrindo, né? Mas o endereço e o rastreio, a minha boca caiu. Sabe? Eu fiquei impressionada. E aí eles mandam uma mensagem para o celular dizendo que aquele produto que você mandou buscar está retido no correio e que ele só vai ser liberado, por isso que ele não chegou na sua residência ainda. E que ele só vai ser liberado quando você fizer um Pix no valor X. Cara. E aí uma moça estava na agência dos Correios, né? No momento que a reportagem estava sendo feita, ela contou que ela tinha sido vítima desse golpe. E que quem alertou ela foi o namorado que viu, disse, cara, isso é cilada, isso é golpe. Aí ela, mas será? Porque tá o código de rastreio aqui, como é que eles sabem? Que é o maior absurdo. Para dar justamente veracidade, né? Isso. E aí eles mandaram o código de rastreio, o endereço completo dela, para ela pagar. Ela estava quase realizando o Pix. Ele disse, não faz isso. A gente vai lá. Foram na agência. E viram que não, que a mercadoria ainda não tinha chegado lá, né? E aí agora, aí foi feita a matéria, né? A partir desse relato, né? A matéria foi se desenrolando, que agora é uma nova prática. Eles chegam, fazem isso através de SMS, né? Ou Zap, pode ser as duas formas, para a pessoa fazer Pix. Então, os nossos dados, eles mesmos estão assim, acessíveis a qualquer pessoa, gente. Olha o nível disso. Até o código de rastreio daquilo que tu compras pela internet. Sim. Né, amigo? É muito problemático isso. Muita confiança. A gente já deu. É muita confiança que a gente tem que tudo funcione e que eles só vão... Assim, só o fato deles venderem já é muita coisa. Porque de qualquer jeito eles estão te induzindo a comportamento. O problema é... Aí a gente chega num ponto que é pior ainda dessa história toda, né? Que além de te vender coisas, eles vão te induzir a comportamentos, porque a propaganda não é só para produtos, a propaganda também é para estilos de vida, para visões políticas e ideológicas. Então, é muito pior, assim, é muito mais complicado, mais pesado. Esse tipo, a propaganda do século XXI para a propaganda, né, do século XX. E olha que a propaganda do século XX surge com regimes totalitários, né? E olha que a gente tá falando, já era pesado lá. Mas hoje eles conseguem entrar sabe, na tua casa, onde tu tiver, e foi tu que deu. Só que a gente deu porque não tem outro jeito. Tu vai deixar de usar o Google?
Não tem como. Uhum. Você não consegue viver sem usar Google. Tudo é por lá. Tudo passa por lá. O teu Android passa por lá, tudo. Se tu for da Apple, é a mesma coisa, tu vai ser outra conta, né? Mas não tem, eles é feito de uma forma que tu não tem outra opção. Tu precisa usar as coisas, tu precisa usar celular, porque hoje tudo, né, tu faz pelo celular, então tu precisa dizer sim, aceito. E aí já foi. Um outro amigo, o celular dele quebrou, né? E aí ele disse, meu celular quebrou e tal, mas irreversível, né? Não tem o que fazer, quebrou total. Disse, poxa, amigo, caramba, e agora? Aí ele disse, agora que eu não vou ceder. Eu vou ficar sem. Aí ele disse, caraca. Aí ele disse, eu vou ficar sem. Resistência. Resistência. Passado umas semanas, poxa, tive que comprar. Não teve jeito. Eu vi que esses dias que eu estava sem, a minha vida ficou muito complicada. Muito complicada. Muito. Eu fiquei ilhado. Eu disse, pois é, não teve jeito, né? Ele disse, não teve jeito, eu tive que comprar. Não teve jeito. Aí ele comprou. Não tem como, gente. Não tem. Não tem. A gente fica ilhado, não tem outra palavra. A gente fica assim totalmente, sabe, sem saber de nada. A gente fica sem acesso a nada, porque tudo é o celular hoje. Tudo. Né? Desde a consulta, quando tu vais marcar uma consulta, hoje os consultórios eles já te mandam mensagem para confirmar a tua consulta, tu já marcas através do Zap, né? Então, é das coisas mínimas, as coisas mais sérias, né? Então, tu não tem como viver sem. Se tu trabalha, todos os compromissos de trabalho hoje piorou, são tudo WhatsApp. Não tem como, sabe? Ninguém vai te ligar. Teu chefe não vai querer te ligar. Ligar já tá ficando uma coisa, né? Eu tava assistindo uma série que é de investigação, só que são dois caras bem mais velhos, assim, já coroões, assim, já na casa dos 60, e uma menina nova. Aí tem uma hora que eles falam assim, eles estão investigando, eles estão fazendo um podcast, sobre um assassinato que teve no prédio, aí eles estão investigando e gravando o podcast ao mesmo tempo. E aí tá. E eles querem chegar no assassino antes da polícia. Aí, uma hora, dois que são mais idosos, assim, eles falam, vamos ligar pra menina? Vamos? Mas não, é melhor mandar mensagem. Por algum motivo isso é incômodo. Por algum motivo, realmente, as pessoas, os mais jovens acham incômodo a ligação. E é verdade. As pessoas, elas estão acostumadas hoje a mensagem. O teu chefe, provavelmente, ele não vai querer te ligar. Ele vai querer te mandar uma mensagem de voz e pronto, né? E se tu tiver sem celular, já me aconteceu uma vez, eu deixei currículo numa loja e aí fiquei esperando eles me ligarem, né? E tal, aí foi uma época que eu acho que, não sei se foi o meu celular ou foi o meu e-mail, meu computador tava, eu acho que quebrado, uma coisa assim. E aí, depois de um mês, assim, aí eu consertei tudo, fiquei e tal. E aí que eu fui ver que eles tinham mandado por e-mail, marcando a entrevista. Né? Caraca, meu. Então, perdi por quê? Tecnologia. Se fosse em outros tempos, eles teriam me ligado, eles teriam, sabe? Em outros lugares que eu já tinha deixado, sempre, na verdade, tinham me ligado. Sempre foi ligação, a gente espera a ligação. Hoje, a coisa já tá um pouco diferente. Provavelmente eles vão te mandar um WhatsApp. Uma mensagem só. E é isso. Né? Então a coisa vai avançando. Não sei como é que vai ser daqui a alguns anos. Provavelmente eles te contatem pela rede social.
pelo Instagram. Todas as entrevistas de emprego vão ser tudo marcadas pelo Instagram. Futuro. Pensou? Sei lá. E aí... As entrevistas vai ser tudo... E aí se força o ter, né, amigo? Aí o ter... Tem que ter. Fica ter sempre celular não é uma forçado, escolha. É uma escolha a gente ter celular hoje? Não. Tem que ter. Primeiro, por uma questão de que tu precisa mesmo, senão tu não consegue fazer algumas coisas. Por exemplo, movimentação bancária. Alguém vive sem aplicativo de banco hoje em dia? Não. Não tem como. Tu vai pra agência pra qualquer coisa que tu tiver de fazer, pelo amor de Deus. Não tem como. E também a questão cultural. A gente já aprendeu essa forma de viver. Já não tem mais como, né? Não tem mais como. Mesmo, sei lá, no interior que tu for, as pessoas já estão vivendo assim também, né? Então, o ter, ele se fazendo assim, presente, se fazendo um fato que a gente não tem nem escolha sobre isso. E aí, né, amigo, a gente tem que pensar, a gente tem que fazer esse exercício. O que a gente pode fazer, né? O que a gente pode fazer para diminuir essa prevalência do ter sobre o ser? O que a gente pode fazer para diminuir, para fazer com que o consumo não seja esse norteador, não se deixar dominar pelo consumo, né, na nossa vida? E é uma questão que a gente não pode deixar de fazer e de pensar, né? Porque senão vão falar assim, vocês estão aqui só pintando o cenário da desgraça aí e não vão apresentar uma perspectiva. Vou sair daqui, vou sair daqui, vou sentar e chorar, é isso? Posição fetal. Faz bem chorar, inclusive, gente. Posição fetal, né? Faz bem, inclusive, é bom chorar. Mas não, a gente não vai deixar vocês assim tão desamparados, porque a gente também não quer ficar desamparado, né? E o que a gente pode fazer? Acho que a primeira coisa que a gente pode pensar, né, amigo, é o que foi que a gente perdeu que abriu esse espaço todo para o consumo? Né? E aí foi o quê? A perda de uma coesão comunitária, essa individualização que é do capitalismo também, né? Essa coisa do indivíduo, das pessoas ficarem mais individualistas. Cada pessoa, né, é um necessidade de cosmo. Pertencimento, né, amigo? Que algumas pessoas têm. Então, todo mundo tem, né? É bom pertencer, é bom fazer parte de um todo, assim, né? E isso que fez o consumo ganhar esse espaço todo na nossa vida também, né? Então é essa coisa do pertencimento, né? Essa coisa de valores, de ter uma coisa que te norteie, sabe? Não, amigo, eu acho que assim, todo mundo ter, eu acho que não é uma coisa generalizada, não, assim. Porque tem pessoas que se forçam muito a pertencimentos, assim, sabe? Tem gente que se força muito mesmo, sabe? Não, eu não posso, não, eu não me sinto bem, sabe? E tem pessoas que já são tranquilas, assim, não, sabe? Caguei pra isso, sabe? Era só o que me faltava. Não, Sim. Sabe? Então tem muita gente que não pega essa onda, não. Sabe? Agora tem o outro lado que não. Eu tenho que fazer. Olha só, uma coisa que é super besta, que a gente vê muitas pessoas fazendo. Às vezes aqueles os trends, né? As trends do Twitter, do TikTok. Tá, aquelas ondas que a modinha, né? Isso. Gente, você vê um monte de pessoas fazendo aquilo. Uma coisa
sabe? Não, a pessoa tem que fazer. Não, tá todo mundo fazendo, então. É, Todo mundo, claro, sempre entre aspas, porque não é todo mundo que faz, sim, né? É uma sim. parcela, pessoas que fazem, né? E tal, se sujeitam àquilo. Não, eu vou fazer também, né? Porque a galera tá aí fazendo e tal, eu vou fazer. E aí, quando isso rola no Instagram, é a mesma coisa. Então você vê que as pessoas se sujeitam a isso, Sim. Por quê? sabe? Porque elas têm Assim, essa necessidade de fazer parte de isso, algo, né? fazer Fazer parte parte de de algo, algo. É, né? que é isso Por que a gente exemplo, está isso colocando. começou lá ixi, há 10 anos atrás, Uhum, no Facebook, quando as pessoas, por exemplo, na época da Dia das Crianças, botavam suas fotos como crianças, né? E todo mundo começou a fazer isso na época. Ano após ano, as pessoas continuaram fazendo isso. Por quê? Porque essa coisa de todo mundo tá fazendo, eu vou fazer, por quê? Pra sentir parte da festa, né? As pessoas, em geral, as pessoas querem fazer parte da festa. As pessoas querem fazer parte de alguma coisa. Claro, sempre vai ter as pessoas que não. Porque nunca, nada é unânime, nada é 100%, né? Na vida. uhum, Vai ter aquelas pessoas que vão estar muito bem sem fazer parte de nada. Sem fazer, né? E tal. Mas, no geral, as pessoas sentem falta de alguma coisa, né? Seja de estar numa religião, seja de fazer parte de alguma coisa que você gosta de fazer. Eu gosto de jogar vôlei. É bom estar num grupo de vôlei, entendeu? uhum. Fazer parte de alguma coisa. Essas coisas, porque faz bem pra gente também, né? Interagir com as pessoas. Ah, eu faço parte de uma comunidade do Facebook. Não, mas aí é interação virtual. Né? Interação virtual é bom, é bom. Pode te dar uma ideia de pertencimento? Pode. Mas não é a mesma coisa que uma interação real, Real. né? Carne e Uhum. osso. Não é, é outra história. Outra história totalmente, assim, né? E acho que um bom passo para a gente não descontar assim no consumismo é procurar pessoas reais, grupos reais para interagir. Não que, né, então tem que se encaixotar em alguma coisa, não. Procurar alguma coisa que tu já goste, não procurar, né, como tu falaste, assim, se encaixar em alguma coisa, não. Não se Uhum. encaixa. É a coisa que tem que caber em ti. É que nem comprar roupa. É a roupa que tem que caber em você, não é você que tem que caber na roupa, né? Então, e não precisa vestir o conjunto todo também. Compra uma, né, veste uma peça, não veste outra, sai que nem a punk é Uhum. levada da breca, mas sai confortável. E eu acho que é isso que é importante também, tá confortável onde quer que a gente esteja, né? É, Tem que com estar confortável. certeza. Né? Se não for para estar confortável, é melhor, aí é melhor estar só mesmo, do que mal acompanhado, né? Muito Uhum. melhor, às vezes é melhor estar só mesmo. Mas com ponto de partida, acho importante, né? Essas coisas de seja se engajar em alguma coisa comunitária, acho super importante, né? Em algum tipo de trabalho comunitário mesmo, ou de, sabe, um centro comunitário que seja perto da casa da pessoa, visitar, ver qual é o papo, qual é a história, o que tá rolando, né? Fazer um curso, fazer alguma coisa que bote em movimento algum tipo de engajamento social, né? Porque senão a gente fica presa fácil para isso que já tá aí, né? É um negócio que já tá aí, né? Já tá dentro, né? Já tá no nosso celular, já tá em tudo que é canto. Procurar não sei, para quem é de religião também pode ser. É, Para quem procurar o é de. equilíbrio, procurar É, se equilibrar de alguma forma, é, independente às vezes da religião, porque nem sempre a religião é sinônimo de equilíbrio, nem sempre, sim. né? Então, E não necessariamente religião, né? Pode não não ser religião. necessariamente, É. não, Isso é não, uma tem outras filosofia. formas. Uma coisa. Isso, Contanto que a pessoa encontre algo, né? o eixo, né? Pode ser engajamento comunitário, pode ser uma Qualquer tribo, coisa pode é. ser uma filosofia, mas algo que tire ela um pouquinho desse chão, e é importante a gente sair um pouquinho do chão, né? Para a gente poder olhar para cima e ver que nem tudo é o que a gente pode pegar e tocar.
Nem tudo é o material, é o ter, é o tal, né? E existem outras coisas aí que são importantes. O sentir é importante também, né? O bem-estar que a gente tem de estar em paz consigo mesmo, sabe? É, Isso é muito importante, né? Porque, e aquilo que a gente estava falando de pertencimento, né? A gente estava falando quando a pessoa força a barra, tá, gente? Quando a pessoa é, força a barra para caber num lugar que não tem nada a ver com você, uma coisa totalmente diferente da sua vibe e tudo, e aí não, porque tá todo mundo fazendo e tal, eu vou fazer também. Não, isso não é legal, sabe, gente? Então não é a questão do isolamento também, não. A gente está falando de forçação de barra aqui, né? Que isso é problemático. Isso não. inclusive, né, amiga, a gente Hum. sentiu muito esse baque do isolamento, né? Que a gente saiu da pandemia. Uhum, As uhum. pessoas sentiram muito esse baque, né? E eu acho que É, isso também acabou acarretando essa coisa das pessoas quererem pertencer mais também, né? uhum. Esse baque que se sofreu da pandemia. Mas aí é bom que a gente também esteja fazendo esse alerta para não exagerar na dose. Não querer se forçar a pertencer a coisas e lugares que às vezes tu não tá confortável ali, né? É a forçação de barra, gente, que não É, pode acontecer. A pessoa tem que estar bem, sabe? A pessoa tem que estar bem consigo. Para você estar bem dentro de um grupo qualquer, você tem que estar bem consigo, sabe? Fazendo coisas que sejam positivas para você, que te engrandeçam de alguma forma, sabe? Seja o que for. Seja pegar uma folha de A4, fazer um desenho ali e desaluviar a mente, sabe? Fazer ali um desenho, uhum, uma pintura, sabe? Qualquer coisa que te traga paz, que te traga equilíbrio, sabe? Que te desconecte, sabe? Desse mundo que te suga todos os sim, dias, né? Que te bota para baixo, que te coloca numa competição infinita, né? Que a gente precisa ter, a gente precisa ter, a gente precisa ter, né? E às vezes não é só o ter ali material, às uhum, vezes é o ter virtual, vamos colocar assim, porque hoje as redes sociais colocam muito essa questão do like, 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 né? As pessoas ficam até piradas assim com isso, porque não, a gente tem que ter aqui, a gente precisa. Eu coloquei uma meta de bater X números de inscritos, números de likes e tudo. E isso mais ter, né? Mais ter, mais ter, mais ter. Não, às vezes a gente precisa dessa desconexão também, né? De tudo, sabe? De uhum. estar bem consigo mesmo para poder viver em paz, né? Eu acho que já nesses momentinhos finais aqui do Pode Falar, eu acho que a pergunta que a gente fez lá no início, o que é que vale mais o ter ou o ser, não há dúvida, né, gente, de que a gente sabe perfeitamente, e você também que está ouvindo aí, que o ser vale muito mais, né? Então você precisa ser uma pessoa, né, equilibrada, bem, sabe, bem consigo mesmo, sabe, para poder seguir, para poder caminhar, porque senão você não vive, sabe, você não caminha, né? Então é preciso a valorização do ser. O ter é só depois. Apesar de que hoje a mídia coloca o ter, né, acima do ser, não é assim. Isso funciona muito na vida, claro que isso a gente vê na vida real, como a gente colocou aqui alguns exemplos. Eu dei aquele exemplo, né, daquela situação onde o ter se sobressaiu, mas na prática mesmo ali, no final das contas, é o ser que importa, gente. É o ser, porque você pode Sim. ter assim tudo e não ser nada. E aí não adianta. Que tipo de vida é Por essa onde exemplo, é né? tudo e não é Ter nada? tudo e não ser feliz, Isso. né?
A gente vai entrar. É um clichê? É um clichê, né? O É um dinheiro não traz clichê. felicidade. aham. Mas é verdade, meus pimpolinhos, minhas coisas lindas. É verdade. Meu dengo. Dinheiro não traz meus dengos, minhas coisinhas fofas. Não tem como. Então, É verdade. e a gente eu acho que a gente não tem futuro coletivamente, né, enquanto sociedade, enquanto a gente não encontrar novas formas de satisfação que não passem pelo consumo. A gente pensou aqui em alguns nortes, né? Em engajamento comunitário, filosofias de vida, religião, grupos de amizade e tal, não sei o quê, e é importante valorizar as amizades, mas a gente não sabe o que funciona para cada um e o que vai funcionar para vocês, mas a gente precisa encontrar formas de satisfação que não dependam de consumo. Com Formas certeza. de, sabe, diversão sem ter que ir, por exemplo, numa pizzaria, comprar uma pizza para conversar com os amigos. Poder só sentar na calçada e conversar com os amigos. Sabe? Tu pode só sentar e conversar, não precisa. Ah, bora reunir todo mundo. Ah, pô, mas eu tô sem grana. Não, mas não precisa. Bora sentar, só reunir e conversa, sabe? Vamos na casa de fulano. Ah, mas eu tô sem grana, mas isso aí. Não precisa, entendeu? E às vezes a gente já tá tão atrelado com isso que a gente acha que tudo precisa. Né? E não. Uhum. Coisas que a gente tem que desatrelar as coisas e encontrar novas formas de felicidade duradoura sem passar pelo consumo. Acho que o que fica para mim é esse desejo e essa lição de casa pra gente, pra todo mundo, né? Com certeza, eu assino embaixo isso que o amigo falou. Eu acho que é isso aí que fica para fechar aqui o Pode Falar de hoje, né? E só reforçando aquilo que eu falei, ser ou ter, o que vale mais? Ser, gente. Porque ter e não ser nada não compensa. Não adianta nada. Nada, nada, nada. Então vamos valorizar o ser. Vamos valorizar o ser. Porque no final das contas, né, quando tudo termina, quando essa missão aqui acaba, né, o ter fica aí. O que vai é o ser. No filigir dos ovos. Quando a tampa fecha lá embaixo, é só o ser. Né? É só conta. O ser, gente. Que conta. As pessoas vão te lembrar pelo que tu era. Não pelo que tu tinhas. Não pelo que tu tinha. Né? Então, gente, vamos valorizar o ser. E esse foi mais um episódio aqui do Pode Falar. Dessa sexta-feira, mais um episódio reflexivo. Eu amei aqui. Hoje foi mais reflexivo assim do que... Mais reflexivo do que nunca. A gente vai se aprofundando. Vocês veem que a cada sexta-feira que passa as reflexões ficam mais profundas, né, gente? E vocês vão embarcando aqui com a gente. Vocês vão embarcando. E aí vocês engajem, se vocês puderem. Comentem, compartilhem. Mandem o vídeo para frente. Façam ele circular. Para que mais pessoas venham refletir aqui com a gente. Você que está aqui no YouTube e quer fazer doação de Pix de qualquer valor, a chave é o QR, que ele fica aparecendo aqui em cima. Galera do Tique, do Tique, o arroba, ele fica aparecendo aqui embaixo, tá? Vocês que gostam do Tique, ele está aparecendo aqui embaixo. Cortes rapidinhos, curtinhos, vão lá, daí se confere, é o resumão que a gente faz lá. Galera que está ouvindo a gente no Spotify, o arroba do Tique, ele está aparecendo para vocês na descrição do episódio, tá? E assim também aparece a chave do nosso QR, do nosso Pix, aliás, que aí para vocês não tem QR, é só o
Pix, a chave Pix normal, sem QR. E aí, gente, vocês engajem também aí no Spotify, tá? Que é muito importante. Façam um vídeo circular, mandem aí nas redes sociais de vocês, e bora chamar mais gente aqui para refletir conosco na nossa nave reflexiva, como eu falei aqui no início. Vamos pegar aqui a nossa nave reflexiva, né? E vamos nos despedir hoje aqui dessa sexta-feira. Vamos voltar para o nosso lugar de origem depois de mais uma sexta-feira para pensarmos. E vamos ficando por aqui, gente. Se cuidem, se hidratem e até a próxima sexta-feira, onde vocês embarcam com a gente em mais um episódio reflexivo aqui do Pode Falar. Até lá, gente. Pode falar.